Senhor Jesus. Sem perda de tempo, sem demora, pega sobre as suas mãos a tua espada, a Bíblia Sagrada, e abra no livro de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Quantos acharam? Digam uma Bíblia? Só alguém que livrou de morar no céu. Os outros não vão morar, não? Amém. Quantos acharam a Bíblia? Diga, você quem achou? Diga, eu amo a Bíblia. Glória a Deus. A partir do verso 10 no livro de Lucas, capítulo 3, nos diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar. Vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra do príncipe da sinagoga, e que indignou porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias em que é lícito trabalhar, neste, pois, vindo para sardes curardes e curardes no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despende da manjedoura, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosa que era feita por ele. Amém? Feche teus olhos no lugar, fala com o Senhor aí, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha falar do seu coração por intermédio da sua palavra, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha trazer a revelação, a direção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração, Pai. Neste momento, meu Pai, apresentamos as nossas vidas diante de Ti, meu Pai. Te pedindo, Espírito Santo, que nessa noite, mais uma vez, meu Pai, o Senhor venha falando aos nossos corações, meu Pai, por intermédio da Tua santa palavra, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, vinda ao nosso interior, meu Pai, que ela venha trazer sobre as nossas vidas, meu Pai, milagres, meu Pai, que ela venha
apenas um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor queira ministrar aos nossos corações. É assim que te pedimos, te louvamos e te glorificamos. Amém, igreja viva do Senhor. Poder sentar no seu lugar, jubilando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, amado, aqui em Lucas, que nós acabamos de ler, capítulo 13, a partir do verso 10 em diante, é um texto bastante conhecido por toda a igreja do Senhor. Mas é um texto que é onde eu creio que o Senhor Ele vai estar ministrando nossos corações de uma forma diferente, de uma forma especial, porque o Senhor Ele me trouxe, o Senhor Ele te trouxe aqui nesta noite, não simplesmente porque nós decidimos estar aqui, mas porque Ele tem algo a falar ao nosso coração. Ele tem algo a liberar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esse texto nos fala acerca de um dos milagres de Jesus, de uma mulher que era paralítica, que havia sofrendo 18 anos com aquela paralisia na sua coluna, que a Bíblia nos fala a mulher encurvada. A mulher encurvada. E essa mulher passava anos que já tinha se tornado 18 anos. Mas o que eu acho interessante é que quem está nos contando a história é Lucas. E Lucas não era uma pessoa qualquer, não era simplesmente um discípulo. Mas também Lucas, ele era um médico. Ele era um médico. Então Lucas, ele trabalhava e ele entendia muito bem acerca de uma enfermidade física, de uma enfermidade natural. Mas no momento que Lucas ele olha para esta mulher, ele olha para ela, quando ele vai contar essa história, Lucas ele identifica logo essa enfermidade, que não está na natureza física, não está na natureza natural, mas é uma enfermidade de uma natureza espiritual. Que ele vai contar que Jesus expulsando o espírito de enfermidade. Então Lucas ele é bem claro em nos dizer que a natureza dessa enfermidade é espiritual. Ou seja, aquela mulher, por mais que ela lutava, e tem muitas coisas, amados, que nós lutamos, que nós guerreamos no campo natural, no campo físico, e muitas das vezes, por conta de nós não identificar, por conta de nós não termos um discernimento de espírito, muitas das vezes nós gastamos a nossa energia, nós gastamos tempo lutando com as nossas habilidades humanas, lutando com ferramentas humanas,
mas ela está elevada ao nível espiritual. E para que nós possamos obter vitória, para que nós possamos vencer, nós precisamos usar as armas espirituais. Para que nós possamos ter vitória, para que nós possamos ter o resultado que nós queremos, nós precisamos lutar no campo espiritual. E como cristão, ele luta no mundo espiritual. Primeiro, tomando posse da palavra de Deus. Segundo, orando e clamando pelo nome do Senhor Jesus. Essa mulher, ela tinha 18 anos, que ela estava carregando um peso sobre as suas costas. E cada vez mais, aquele problema na coluna que ela tinha, fazia aquela mulher olhar para baixo. Aquela mulher, ela não andava com a sua coluna retamente, mas agora ela está encurvada, ela não conseguia olhar uma visão ampla. Mas agora ela está limitada. Mas agora ela está olhando para baixo. E essa é uma das funções do inimigo da nossa alma. Querer roubar de mim, querer roubar de você a nossa capacidade de enxergar o nosso alvo, de enxergar aquilo que o Senhor ele tem preparado para nós, de enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa casa, aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa família. A primeira coisa que ele vai fazer na vida de um cristão é querer roubar a visão, para que aquela pessoa não vê amplamente, ela não vê com clareza aquilo que está na sua frente, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem reservado para ela. Mas essa mulher está andando de mal a pior, está com aquele mal sobre as suas costas, com aquela enfermidade. Mas o texto é bem claro, amado. E quando Jesus estava ensinando ali naquela sinagoga, aquela mulher ela está ali na sinagoga, aquela mulher ela está ali naquele templo, aquela mulher ela está ali na casa de Deus. Ou seja, por mais que ela está passando por limitações, por mais que ela está passando por problemas, por mais que ela está passando por um momento difícil na sua vida, mas ela não se distanciou da casa, ela não se distanciou do lugar de onde habitava a palavra de Deus, onde habitava a presença do Senhor. E quantas pessoas no mundo em que vivemos, que quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem um obstáculo diante dela, a primeira coisa que ela faz é distanciar da onde está a palavra de Deus. A primeira coisa que ela faz é distanciar aonde habita a presença de Deus. Mas aqui nós vamos ver uma mulher, por mais que ela está passando por dificuldade, ela não deixa de estar na sinagoga, porque ela sabe que é naquele lugar que é onde ela recebe força, é naquele lugar que é onde Deus pode transformar a sua vida. Ei, amado, por mais que você passe por dificuldade, por mais que você passe por lutas, por mais que você passe por guerra, mas não distancia da palavra de Deus, não distancia da casa de Deus, não se distancia da presença de Deus, porque talvez você pode estar fraco, mas quando você coloca os teus pés sobre este lugar, o Espírito Santo ele te toca, o Espírito Santo ele devolve força, o Espírito Santo
onde você vivencia guerras constantes, simplesmente por estar na casa de Deus, porque Ele não quer te ver na presença do Senhor. Só para você ver o nível de guerra, quando você diz: hoje eu vou a um aniversário, você se arruma, você vai e volta, não tem obstáculo nenhum. Mas quando você diz: hoje eu vou para o culto, quando chega de tarde ou amanhecer, o inimigo ele já vai setando, o inimigo ele já vai colocando dificuldade, o inimigo ele já vai colocando barreiras. E surge uma urgência aqui, e surge outra porta que se abre ali, para que possa tirar o teu foco, para que possa te distanciar, para que você possa te impedir de estar na casa, de estar na presença de Deus. Porque eles sabem que o ambiente, quando nós viemos para o culto, esse ambiente, ele não simplesmente é um ambiente comum. Todo ambiente aonde Jesus está não é um ambiente comum, é um ambiente que aonde tem a presença de Deus, e aonde tem a presença de Deus, o Senhor está passeando no meio do seu povo, e se o Senhor está passeando no meio do seu povo, Ele pode curar aqui, Ele pode libertar aqui, Ele pode salvar ali, Ele pode gerar uma cadeia aqui, Ele pode mudar a história de a vida de alguém. Ele pode mudar a história da vida de uma pessoa. E aonde nós vamos ver, amado, que aquela mulher, talvez naquele dia, que ela decide ir para a sinagoga e para o templo, talvez era um dia comum como qualquer outro culto. Para ela era um dia comum. Eu vou mais um culto, eu vou ouvir mais uma palavra na agenda dela, mas na agenda de Deus era: hoje eu vou curar aquela mulher, hoje eu vou mudar a história daquela mulher, hoje aquela mulher vai vir, mas ela não vai voltar do mesmo jeito. Aquela mulher, talvez, ela estava criando uma expectativa do seu culto baseado na sua limitação, baseado na sua limitação, baseado na sua realidade. E quantas pessoas que têm baseado a sua adoração, baseado a sua adoração, segundo as suas limitações, segundo aquilo que ela tem vivenciado. Quantas pessoas não têm criado a expectativa de vida segundo aquilo que ela está vivendo. Mas o Senhor, Ele nos trouxe nessa noite, neste lugar, para ampliar a nossa visão, para que você possa enxergar além daquilo que você está vivendo no momento, além das suas limitações. Aquele ambiente onde ela estava indo era um ambiente de milagre. Naquele lugar que ela estava indo era um ambiente que Jesus estava presente. Se Jesus estava presente, havia milagre naquele lugar. Havia milagre sobre aquele lugar. E aonde o inimigo ele tem convencido pessoas acerca desse ambiente. Não, eu vou mais para o culto. As pessoas elas não criam mais uma expectativa de milagre. Ela entra e sai da mesma forma, simplesmente porque não tem uma expectativa, não tem uma fé que Deus pode tocar, que Deus pode liberar a cura, que Deus pode liberar a libertação, que Deus pode transformá-los. Ei, amados,
O Senhor, Ele quer que nós vivenciamos dias que é onde a nossa expectativa está nele, aonde a nossa fé esteja nele, uma fé não morta, mas uma fé viva, em crer que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, Ele vai continuar curando, Ele vai continuar salvando, Ele vai continuar mudando vidas. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que conheço, o Deus que aonde Ele resgata o perdido, o Deus que Ele muda situações. E aonde nós vamos ver, amados, que o inimigo havia sentenciado aquela mulher. O inimigo havia sentenciado a vida daquela mulher, havia sentenciado o presente, mas também já havia sentenciado o futuro dela. Porque diante da medicina eles não encontravam soluções, ou seja, se tornava uma doença incurável diante dos olhos humanos. E o inimigo olhava para aquela mulher e dizia: ela vai morrer encurvada, ela vai morrer com essa enfermidade sobre a coluna. Os sonhos que ela projetava, que ela sonhava, agora ela vai ter que cancelar, porque a sua realidade agora é outra. Agora a sua vida não está baseada no seu sonho, nos seus projetos, mas está baseada na sua limitação. Mas o Senhor, naquela noite, naquele dia, quando aquela mulher entrou sobre a sinagoga, era como o Senhor estava dizendo: hoje eu vou quebrar aquilo que está limitando ela. Toda sentença do diabo sobre a vida dela vai ser cancelada. Toda sentença do diabo sobre a casa dela vai ser cancelada. E talvez você não esteja entendendo o que o Espírito Santo de Deus Ele te trouxe aqui nesta noite. Não sei qual tem sido a tua limitação, eu não sei qual tem sido a sentença que o inimigo lançou contra a tua vida, lançou contra a tua casa, lançou contra a tua família, lançou contra os teus sonhos, contra os teus projetos. Mas o Senhor, Ele nos trouxe aqui porque hoje é noite dele quebrar toda essa sentença, hoje é noite dele quebrar todas as prisões. Aquilo que te limitava não vai ter o poder de te limitar. Aquilo que te segurava não vai ter mais o poder de te segurar. Simplesmente por causa do poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. O inimigo havia liberado uma sentença sobre a vida dela, dizendo que ela vai ficar enferma um tempo todo. E quantas pessoas que são sentenciadas pelo inimigo na vida emocional, o inimigo tem sentenciado na vida sentimental, o inimigo tem sentenciado nas finanças, o inimigo tem sentenciado na família. Você vai passar o tempo todo dessa forma, não vai ter mudança, não vai ter transformação, vai continuar preso nessa situação, vai continuar preso nessa circunstância. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela tentava ficar, talvez nos seus primeiros dias, que ela ficou enferma, ela tentava se levantar como antes.
seguir. Eu estou falando com pessoas que têm se esforçado, que têm tentado de várias formas, que têm tentado de várias maneiras, mas é como se o teu esforço não tem valido. É como se toda a tua energia que você tem gastado para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você tem, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, é como se você tivesse limitado, é como se você tivesse preso. Você até quer, mas você se esforça, mas você até se dispõe, mas como uma força maior, como algo maior do que você, te limita, te paralisa, e você se encontra preso a essa circunstância. Quantas pessoas presas aos seus sentimentos, às suas emoções, por mais que você tenta vencer, por mais que você tenta, se esforça para controlar, mas é como se algo é mais poderoso, se é como algo tem mais força do que você, onde você não tem controle e você é limitado a essa circunstância. Talvez você não tenha força suficiente para romper. Talvez você não tenha força suficiente para vencer, para romper essas barreiras que tem te limitado. Mas a Bíblia fala, Paulo, acerca de um Pai, acerca de um Deus, que Ele é poderoso e que Ele pode mudar qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Aquela mulher talvez encurvada, entrando sobre o templo. Ela entrando, encurvada. Outro ponto principal: alguém que tinha alguma deficiência física ou alguma enfermidade não podia entrar no templo. Mas aquela mulher, ela venceu esse obstáculo e ela entrou. Outro ponto: ela não podia ficar nas primeiras fileiras, nas primeiras cadeiras, mas ela tinha que ficar lá no fundo da igreja. E quem olha para essa mulher diz: é uma improvável. É uma improvável de ter o olhar de Jesus. Ela lá atrás, ela não tinha capacidade de enxergar amplamente. Ou seja, quem estava pregando não era qualquer pessoa, era Jesus, mas a sua condição, a sua limitação impedia dela de ver Jesus. Ou seja, eram vários obstáculos que distanciavam aquela mulher de Jesus. Mas mesmo tendo vários obstáculos, a Bíblia fala que vendo Jesus. E vendo Jesus, por mais que o inimigo ele colocou vários obstáculos, por mais que o inimigo colocou várias barreiras para que aquela mulher não tivesse um encontro verdadeiro com Jesus, mas Jesus já tinha marcado aquela mulher. Jesus já tinha visto aquela mulher. E eu quero te dizer nesta noite: você não está aqui por acaso, você é alguém marcado pelo Senhor. Tem um plano, no tempo que você colocou teus pés sobre esta porta, Jesus ele já estava te esperando, Jesus ele já estava te vendo. Mas ele não só viu, mas ele o aproximou. Ele aproximou. Por quê?
Porque quando Jesus ele aproxima, Jesus ele chega perto, ele estava dizendo: mulher, a tua capacidade e as tuas limitações para ti é algo impossível de você vencer a vida. Mas se você estiver perto de mim, se você não tiver força, você tem força. Se você talvez não tiver alegria, mas se você estiver perto de mim, eu te dou alegria. Talvez você pode não ter paz, mas se você estiver perto de mim, eu te dou a paz que você precisa. Então Jesus estava convidando aquela mulher para vivenciar uma vida de perto, uma aproximação dele. É isso que o Senhor ele deseja da sua igreja, é isso que o Senhor ele deseja do seu povo, para que nós possamos estar perto dele, para que nós possamos vivenciar uma vida de intimidade com ele, uma vida de relacionamento com ele, porque se nós tivermos uma vida nele, amado, nós tivermos uma vida em Jesus, nós temos vidas. O que a palavra do Senhor fala lá em João 14, ou seja, 15, acerca da videira verdadeira. O galho ou o ramo que estiver ligado em Jesus, esse cresce com folha verdejante, com vida. Mas aquele que estiver desagarrado, ou seja, estiver longe de Jesus, eles se murcharão e eles se secarão. Ou seja, o que Jesus ele deseja do seu povo, o que o Senhor deseja da sua igreja, para que nós possamos estar em Jesus. Porque se nós estivermos em Jesus, nós teremos tudo aquilo que nós precisar, nós teremos tudo aquilo que nós almejamos. Então se aproxima dele, vive uma vida segundo a vontade de Deus, vive uma vida de intimidade com ele, porque ele te quer perto. A única maneira de nós vencer as nossas limitações é estando nele. A única forma de você vencer as tuas limitações, os teus obstáculos, as tuas dificuldades é quando você está nele. Porque quando você não é capaz, Ele te faz capaz. Ele te faz capaz. E quando aquele se aproxima da mulher, ele diz: filha, a tua fé, ou seja, filha, essa é uma filha quebrada. E quando ele diz filha, quando ele está próximo, ela está próxima de Jesus. A primeira coisa que ele devolve para aquela mulher é a sua identidade. A primeira coisa que ele devolve para aquela mulher é a sua identidade. Ele restaura a identidade dele. Irmãos, talvez o mundo pode te chamar de qualquer coisa. Talvez o diabo possa te apontar, talvez o inimigo possa te julgar. Mas você tem uma identidade verdadeira. E a tua identidade é filho, a tua identidade é filha de Deus. Basta a pena nós se aproximar dele para ele trazer restauração sobre a nossa identidade. Porque ele não quer que nós vivemos uma vida longe, mas ele quer que nós se aproximamos, que nós estamos ligados a ele. Eu não sei qual é a tua distância do teu relacionamento com o Senhor Jesus. Eu não sei qual é a distância da tua vida com o Senhor Jesus, mas o Senhor nesta noite Ele está convidando a pessoa para se aproximar mais dele, para se achegar a Ele, para se juntar a
tua enfermidade. Ou seja, Jesus estava dizendo aquilo que te trazia, que fazia você parar, aquilo que trazia paralisia sobre o teu corpo, hoje você está recebendo, hoje você está ficando livre. Livre para quê, pastor? Para continuar a sua jornada. Livre para quê? Para cumprir o seu propósito. Livre para quê? Para alcançar os seus objetivos. Eu não sei qual cadeia, eu não sei qual limitações te prende a tua casa, mas o Senhor nessa noite, assim como Ele quebrou aquelas cadeias, assim como Ele quebrou aquelas prisões que prisionavam aquela mulher, o Senhor está liberando essa unção sobre a minha vida, essa unção sobre a nossa casa, essa unção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que te prendia não irá mais te prender, aquilo que te paralisava não terá mais o poder de te paralisar, aquilo que te limitava não irá mais te limitar, mas aonde você vai ser livre. Livre para quê? Para continuar caminhando, livre para continuar caminhando, livre para continuar caminhando. Caminhando para onde? Um propósito. O Senhor Ele tem um propósito na tua vida. A promessa que Ele tem para a tua casa, a promessa que Ele tem para a tua família. Talvez o inimigo tenha decretado morte, talvez o inimigo tenha decretado destruição, talvez o inimigo tenha decretado fracasso. Mas o Senhor nesta noite, Ele está trazendo um decreto. Nessa noite Ele está trazendo um decreto de vida, onde Ele está quebrando todas as armadilhas, onde Ele está quebrando todas as cadeias, onde Ele está quebrando todas as prisões no mundo espiritual, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quebra, Jesus, todas as cadeias, quebra, Jesus, todas as prisões, quebra, Jesus, todas as limitações, quebra, Senhor, todas as cordas que tem amarrado esta pessoa, todas as correntes que tem bloqueado a mente desta pessoa, e deixa ela livre, deixa essa casa livre pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que a tua promessa seja estabelecida, que o teu propósito seja estabelecido pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. E quando o Senhor Ele toca sobre aquela mulher, é como se Ele estava dizendo: a partir de agora, tu recebe autonomia, tu recebe autorização para vencer as tuas vidas, para vencer, para vencer. Para vencer as tuas limitações. É como se o Senhor estava dizendo para aquela mulher: quando eu te toco, sai. Quando eu te toco, glória a Deus. Quando eu te toco, sai algo de mim que vai te completar, que vai te potencializar, que vai te capacitar para que você possa vencer, para que você possa vencer cada dificuldade. Cada dificuldade, cada lutas, cada batalha. E a Bíblia fala lá que quando Jesus tocou, aquela mulher logo foi curada. Aquilo que ela não podia fazer, agora ela está fazendo.
Aquilo que ele é capaz de fazer, agora ele está realizando. O que o Senhor está dizendo é: estou vivendo bom sinal. É que você não é capaz de fazer. A partir de hoje, você será capaz. Não por causa do teu talento, não por causa do teu conhecimento, mas por causa da minha presença, por causa da minha unção, por causa daquilo que eu estou liberando sobre a sua vida, aquilo que eu estou liberando sobre a sua casa. Olhem para o seu irmão que está do seu lado e declara assim: vai ter surpresa na tua vida. Não vai ser um profeta para essa pessoa, ele vai ter surpresa na tua vida. Aquilo que não era capaz de você fazer, a partir de hoje você vai fazer. A porta que você não conseguia entrar, a partir de hoje você vai entrar. Aquilo que você não tinha habilidade, o Espírito Santo nessa noite está te dando habilidade, capacidade de oportunidade de Deus. E aquela mulher começa a glorificar a Deus. É isso que você vai fazer quando você estiver participando do teu milagre. Você vai dar honra e glória ao Senhor, aquele que te salvou, aquele que fez maravilha na tua vida, aquele que vai fazer a maravilha na tua casa, aquele que vai liberar milagres sobre ti. Você vai abrir as suas mãos e vai declarar glória ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Enquanto você estiver glorificando, exaltando o nome do Senhor, não se assuste em se aproximar alguns religiosos do teu lado. Para quê, pastor? Para criticar. Para quê, pastor? Para querer te apontar. Para quê, pastor? Para querer te desmotivar. Que quando aquela mulher está glorificando, quando aquela mulher está adorando o Senhor, a Bíblia fala que vem os religiosos e diz: mas hoje não é sábado. Tinha tantos dias para fazer milagres, vai fazer curar logo no sábado. Quando você estiver desfrutando do milagre, vai chegar críticos. Talvez até pessoa próxima de você. E eu coloquei uma frase assim: quando você estiver participando ou desfrutando do teu milagre, você vai ter que ter maturidade para entender que nem todos que estão do teu lado vão compreender aquilo que você está vendo. Vai compreender por que você está festejando. Talvez algo que você buscava o tempo todo, algo que você sonhava, algo que você almejava para a sua vida. Mas quando você estiver vivenciando, vai se levantar pessoas do teu lado que não vai ficar pronto para entender que algo que você esperava dessa pessoa se alegrar, dessa pessoa se festejar com você, a primeira coisa, essa pessoa vai ficar com raiva de você. Essa pessoa, ela vai não ter alegria no coração porque você venceu nessa área, porque você está desfrutando desse milagre. E se você não tiver maturidade para você entender isso, você vai deixar que essa circunstância roube do seu coração a alegria de celebrar, a alegria de glorificar ao Senhor. Amado, se você vivenciar um milagre, se Deus nessa noite Ele te liberar um milagre sobre a sua casa, se der um inimigo levantar pessoas, talvez para querer entristecer o teu coração, não caia na onda do inimigo, mas continue adorando, continue glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele foi o único capaz
vida. Ele é o único capaz de mudar a história da nossa casa. Então a nossa expectativa tem que estar nele. E essa mulher celebrou, glorificou ao Senhor. E glorificou o Senhor. E recebeu o milagre. Quantos nessa noite estão vivendo a palavra do Senhor? Quantos nessa noite estão recebendo a palavra do Senhor? Se coloque de pé sobre o seu lugar. Aí onde você está. E vamos falar com o Pai. Vamos adorar o Senhor. Fala com o Espírito Santo. Aí onde você está. Porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite do Senhor quebrar cadeias. Hoje é noite do Senhor quebrar prisões. Fala com o Senhor. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Apresenta a tua casa diante do Senhor. Apresenta a tua família diante do Senhor. Apresenta áreas da tua vida neste momento ao Senhor.